Eu, quando cheguei no Inter mesmo, eu fui com um contrato de 3 meses, ganhando acho que 1.500, se não me engano, na época. E eu tive 2 meses para treinar, treinava com o Cosmar Loz e depois pegava 2 períodos do Cortiz e ia lá, treinava bastante, se dedicava. É um cara que me ajudou muito, um cara que eu sempre falo dele, porque eu sou muito grato a ele, a pessoa dele. Foi um cara que me fez virar jogador de verdade, porque eu tinha muita vontade, sempre fui um cara que teve muita perseverança de querer estar ali, de querer estar no meio, mesmo você chegando em um clube gigante igual o Inter, você via muitos jogadores na base, que eram jogadores de nome, que na época eram seleção de base, como o próprio Tyson, Marinho, Marquinhos Gabriel, vários jogadores que já treinavam no profissional e estavam ali embaixo. Então eu tive 2 meses para me treinar, para me dar minha vida ali. Em um mês eu comecei a jogar pelo último ano de júnior com os Marlós, e aí eu consegui ainda fazer bastante gols. E ali foi, cara, não tinha o que fazer, eu tinha que treinar, tinha que me dedicar. Na época que eu cheguei lá, o atacante era Nilmar e Tyson, tinha o final do Fernandão também, eram vários jogadores, então eu tinha que me dedicar. E no treinamento o bicho pegava. Quando eu subia para treinar profissional, era o Álvaro, era o Bolívar, era o Índio, era o Heller, era o Magrão. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu apanhava muito, eu batia também. Eu falei, eu sou um atacante de marcação, então, e de pegar ele na frente. Foram aprendizados que até hoje, quando eu encontro o Bolívar, encontro o Índio, eles falam para mim que eu sempre fui um cara dedicado. Isso que me fez diferente, porque quando eles batiam, eu tentava ficar em pé para não cair e batia com eles também. Então, sempre fui um cara que às vezes estava ali no meio dos cobrões, né, dos fenômenos, Kleber, vários jogadores de nome, e nem por isso eu abaixava a cabeça. Eu ia ali e fazia o meu trabalho, claro, respeitando todos, a hierarquia, tudo, mas sempre fui um cara dedicado. Que idade tu tinha quando tu chegou no Inter, irmão? Se eu não me engano, 20 para 21. 20 para 21. Ou seja, né? Hoje a gente já tá vendo aí Hendrix da vida com 16, com 17 anos sendo vendidos, né? Então chegou no limite, assim. Então era, digamos assim, o Inter foi a tua bala de prata e tu teve 3 meses para te aprimorar, para já mostrar resultado. Então foi uma coisa assim, ou vai ou racha, né? E aí tu te dedica. Agora, tu sempre foi intenso, né? A tua característica não foi o Inter que mudou, isso vem da tua natureza de ser um cara de força, de ser um cara de marcação. Mas aí quando tu tava no Júnior, subia para treinar com um profissional e pegou tipo um dos melhores elencos, uma das melhores fases do Inter ali, e tu via que tu tinha força para combater de igual para igual com esses grandes nomes, como tu estava te dizendo. Isso aí te deu muita confiança para te dizer: não, eu cheguei tarde, mas isso não significa nada, eu estou aqui igual aos outros, eu vou me dedicar, porque se eu mostrar essa força, um dia eu vou ter uma chance. Eu sempre fui um cara de pés no chão, né? Nunca, eu sempre coloquei o trabalho à frente do dinheiro. Tipo, nunca fui um cara que coloquei sempre, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero. Claro, eu pensava em ajudar meu pai um dia com algum dinheiro, mas sempre fui um cara em pensar em jogar. Então, tem que me dedicar. Para vir alguma coisa, eu tenho que me dedicar, porque nada vai cair do céu e nada vai ser de graça. Então, quando eu cheguei e vi aquele elenco do Inter, eu falei, caramba, se eu chegar aqui, como foi o mesmo jeito quando eu cheguei na seleção também, que eu comecei a jogar. Falei, se eu chegar aí e eu não conseguir jogar, para onde que eu vou? Eu vou ficar aí no time B, eu vou ficar jogado, vou para um time de série B. Então eu quero sempre algo mais. Eu nunca fui um cara que, renovei quando o Inter me comprou lá, eu, eu não parei, sabe? Tipo assim, de ficar no meio do caminho. Eu sempre fui um cara de querer mais, nunca pensar, hoje eu ganho 10 mil, 20 mil, independente de quanto eu estava aumentando o meu salário, eu sempre me motivava mais de querer sempre mais, independente de jogadores que eles contratavam na época, como Kleber Pereira, Kavenag, vários jogadores de nome que vieram na época, e mesmo assim eu sempre trabalhei humilde, sempre fui amigo deles também, do Rafael Moura, vários jogadores que passaram na época. E mesmo assim eu me dediquei. Fui um cara que pés no chão e sempre querendo ajudar todo mundo. Então acho que todo mundo me respeitava e todo mundo me abraçou. E isso me ajudou muito. E tu sobe pro profissional, é, quanto tempo antes daquela parada para a Copa? Porque aquela parada da Copa foi fundamental para o Inter virar um time intenso, né, na semifinal e na final. Quando é que tu entra no profissional do Inter ali? Foi um pouquinho antes daquela parada? Na verdade, nós disputamos o.
o estadual, né, o gauchão pelo time B. É o time B que começou os jogos, né, no campeonato. Aí era Tá. eu e o Walter o ataque, o Ítalo, vários jogadores assim. E aí alguns jogadores subiram pro profissional e foram inscritos pelo Fossat na época, né? E eu fui um deles que foi inscrito na Libertadores. E aí fui treinando e jogava alguns jogos que já tinha começado o brasileiro, jogava alguns jogos assim de vez em quando, que era o Alexandre titular, mas de vez em quando fazia um golzinho, entrava, fazia um gol, sempre fazia alguma coisa. E todos os jogos da Libertadores eu fui cortado, né? Até antes do Celso Roth na final, todos os jogos da Libertadores eu fui cortado. Só na final, o último jogo que eu não fui cortado. Então, eu já estava ali vivenciando tudo, e em todos os jogos, e em todas as brigas que tinha, sempre eu estive lá tentando separar, né? Porque eu nunca fui um cara de briga, mas estudiantes, tudo, eu sempre estava ali no banco, né? Mesmo cortado, mas a gente podia ficar no banco.